Crendo que todos os irmãos encontraram, eu quero convidá-los para lermos em conjunto, todos a uma só voz. Jeremias 17, verso 9 e verso 10, diz assim a palavra do Senhor: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amém. Meus irmãos, eu tenho certeza que cada um de vocês aqui sabe o que é ter um inimigo. Cada um de vocês conhece o que significa ter um inimigo, alguém que se opõe a você. Mas eu gostaria de iniciar falando de um conceito relacionado, mas mais profundo, que é o conceito de nêmesis. Popularmente, o termo nêmesis, ele vai descrever não um inimigo qualquer, mas ele vai descrever o pior inimigo de uma pessoa. Um nêmesis é o inimigo mais poderoso, é o inimigo mais difícil de ser derrotado, é o inimigo que é o exato oposto da pessoa, mas que também, de algum modo, é muito semelhante à pessoa. Para você entender melhor o que vem a ser um nêmesis, nós podemos pensar em alguns exemplos da cultura popular. Você pode pensar em Superman e no seu nêmesis Lex Luthor, Batman e Coringa, o detetive Sherlock Holmes e o professor James Moriarty. Em Matrix nós temos o Neo e o agente Smith. No futebol nós temos Brasil e Argentina. Um é o maior inimigo do outro. Um é o rival mais forte e mais poderoso do outro. E eu menciono tudo isso, meus irmãos, apenas para fazer agora uma pergunta muito simples a cada um de vocês: quem é o seu nêmesis? Quem é o seu maior rival? O seu maior inimigo? Quem é o inimigo mais poderoso e mais cruel que você possui? Irmãos, ao longo da minha vida eu já apontei para algumas pessoas e eu considerei essas pessoas como as minhas maiores inimigas. Pessoas que já me fizeram muito mal, pessoas que ativamente buscaram me prejudicar de maneira sistemática e sucessiva. Várias vezes intentaram o mal, conseguindo o que queriam em algumas ocasiões. Eu olhava para essas pessoas e eu as julgava como as mais terríveis, as mais cruéis e as mais vorazes inimigas da minha vida. E eu sei que eu não estou sozinho nisso. Eu sei que é perfeitamente possível que você também já tenha feito isso. É perfeitamente possível que você já tenha apontado para outra pessoa e você tenha pensado nessa outra pessoa como o seu inimigo mais cruel. Mas eu quero desafiar você a reconsiderar isso nessa noite. Eu quero dizer a você que se você olha para outra pessoa e você a enxerga dessa forma, você está completamente equivocado. Pode ser uma surpresa para você, mas você precisa saber que o seu maior inimigo, o seu maior rival, o seu nêmesis, a pessoa mais cruel, a pessoa que respira o maior número de ameaças e de maldade contra você, é você mesmo. O seu maior inimigo é o seu coração. E para você entender isso,
Mantenha a sua Bíblia aberta no texto do profeta Jeremias. O capítulo 17 do profeta Jeremias, meus irmãos, ele vai ser apontado como um capítulo muito interessante. E alguns estudiosos vão dizer que aqui no capítulo 17 nós temos ditos misturados do profeta, porque aparentemente tudo o que é dito aqui, ou as várias afirmações que são feitas aqui, não tem assim uma relação entre si. Um comentarista, por exemplo, ele vai dizer que o capítulo 17 é o arquivo de variedades do profeta Jeremias. Porque se você observar desde o verso 1, você pode fazer isso. No verso 1, Jeremias começa falando a respeito do caráter indelével e firme do pecado de Judá. Ele fala de como o pecado de Judá está gravado com um ponteiro de ferro no coração. Logo depois ele fala sobre o julgamento que virá por causa desse pecado. E logo depois ele já fala a respeito do homem que confia no Senhor, e de como esse homem que confia no Senhor, ele é plantado junto a correntes de águas, lembrando o Salmo 1. Quando você olha para o verso 11, Jeremias já fala dos ricos que ajuntam riquezas injustamente. No verso 12, ele já muda o seu assunto para o santuário, para o templo. No verso 18, ele também vai falar daqueles que o perseguiam, pedindo que eles fossem envergonhados, não ele. Então você lê esse capítulo 17, e aparentemente não há nenhuma relação entre os assuntos que são abordados por Jeremias. Mas se você olhar com mais atenção, você vai perceber que na verdade tudo está intimamente ligado aqui nesse capítulo. O que vai ligar todos os assuntos que Jeremias aborda aqui é exatamente o coração humano. Se você ler o capítulo por inteiro, você vai perceber que a palavra coração, ela vai aparecer 4 vezes no capítulo 17. Veja o verso 1. O verso 1 diz assim: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo, gravado onde? Na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Olhe para o verso 5. No verso 5, o profeta Jeremias diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o quê? O seu coração do Senhor. E aí nos versos 9 e 10, nós temos o profeta dizendo: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então é o coração humano que vai ligar todos os assuntos abordados aqui. Isso porque para Jeremias a impiedade, ela está profundamente arraigada e ela é incorrigível no coração humano. Essa impiedade leva à condenação e ao julgamento divino. Apesar dos lugares mais secretos do coração não poderem ser vistos por nós, eles não estão escondidos do Senhor. E porque esses lugares mais secretos não estão escondidos do Senhor, o Senhor abençoa aqueles que confiam inteiramente nele. Mas uma vez que o Senhor conhece perfeitamente todos os corações, o Senhor também pesa a sua mão e manifesta o seu desprazer sobre aqueles cujos corações estão distantes dele. E sabendo disso, se você ler do verso 12 até o verso 17, você vai ver que Jeremias ele se examina. Do verso 12 até o verso 17, Jeremias vai examinar o seu próprio coração. Ele coloca o seu coração diante do verdadeiro e exaltado Deus, porque Jeremias não confia nem em si mesmo, mas ele se entrega inteiramente ao juízo de Deus. Então, meus irmãos, dada a importância do coração aqui nesse capítulo, eu quero convidá-los para que concentremos a nossa atenção na declaração dos versos 9 e 10. E quando você ler esses 2 versículos, você precisa saber exatamente quem fala em cada versículo.
No verso 9, quem fala é o profeta Jeremias. Aparentemente, o verso 9 era um ditado já conhecido entre o povo de Judá. Jeremias, ele repete esse ditado. No verso 10, o Senhor responde à pergunta que Jeremias faz no final do verso 9. Então olhe para o texto e leia comigo agora apenas o verso 9, o dito que é repetido pelo profeta Jeremias. Todos juntos, vamos ler. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O profeta começa dizendo: enganoso é o coração. A primeira pergunta que nós devemos fazer é: o que é o coração? O que é o coração humano nas Sagradas Escrituras? Biblicamente, o coração não é apenas uma parte de quem você é. Não é apenas a sede dos seus sentimentos ou das suas emoções. Biblicamente, o coração é quem você é no seu ser mais interior. Coração denota o homem interior. Coração é a essência da personalidade, é o lugar, é o centro de toda a vida humana. Nas Escrituras, o coração é aquele local mais profundo e mais interior, no qual Deus tem interesse especial. Coração é aquela agência e faculdade central do homem, pela qual o homem imagina, ele intenta, projeta, pensa e entende. Tudo isso é o coração de acordo com as Sagradas Escrituras. O que você pensa, o que você sente e o que você realiza, tudo isso emana do coração. Você pode ver isso em Provérbios. Abra a sua Bíblia em Provérbios capítulo 4, verso 23. É um texto também bem conhecido, Provérbios capítulo 4, verso 23. Leia comigo. Provérbios 4, verso 23, diz assim a palavra do Senhor: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. É do seu coração que jorra toda a expressão de quem você é. Essa metáfora de Provérbios capítulo 4 sugere não apenas que a vida tem a sua fonte no coração, mas também que a direção que você toma, o caminho que você segue, os pensamentos que você tem, as palavras que você diz, tudo que você faz é determinado pelo seu coração. O seu coração é quem você realmente é. O coração é quem controla todos os membros do corpo. É o coração que determina o rumo que você segue na vida. E esse coração, de acordo com Jeremias, veja o verso 9, ele é enganoso. O coração é enganoso. E um detalhe interessante, essa palavra enganoso, ela é da mesma família de um nome próprio bem conhecido no Antigo Testamento, o nome Jacó. Jacó e essa palavra enganoso são basicamente a mesma palavra. Então você tem uma que é Yaakov e a outra é Yakev, a mesma palavra mudando apenas uma vogal. E eu sei que você já ouviu falar de Jacó como significando aquele que é o enganador, aquele que é o traiçoeiro. Abra a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo de número 27 e no verso 36, e veja como Esaú fala a respeito do nome de seu irmão. Gênesis 27, versículo 36. Abra lá.
Gênesis 27, verso de número 36. Leia comigo, diz assim: disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Veja como Esaú fala. O nome dele é Jacó, então é de se esperar que ele engane. Ele é o enganador, está no nome dele, é quem ele é. É a mesma ideia da palavra usada pelo profeta Jeremias. Agora abra também a sua Bíblia, aí mesmo em Gênesis, no capítulo 3 e no verso 15, a famosa passagem que traz o primeiro anúncio do Evangelho. Gênesis capítulo 3, verso de número 15. Gênesis 3,15, leia comigo, diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o quê? O calcanhar. Vejam essa palavra traduzida aí, irmãos, como calcanhar. É a mesma palavra que aparece em Jeremias 17, verso 9, traduzida como enganoso. Aí você pergunta, mas qual é a relação entre a mordida no calcanhar que a serpente dará no descendente da mulher e o termo enganoso da nossa passagem? A relação está em que essa mordida é uma mordida traiçoeira. Essa palavra é usada aqui também em Gênesis 3,15, porque ela vai descrever a maneira enganosa, a maneira cheia de artifícios, a maneira traiçoeira, como a serpente agiria na tentativa de destruir o descendente da mulher, o Senhor Jesus Cristo. Quando você observa isso, você pode entender bem qual é a ideia do profeta Jeremias, quando ele nos diz que enganoso é o coração. Ele está nos dizendo que o coração humano, ele é traiçoeiro, ele é cheio de engano, ele é cheio de artifícios para fazer o mal, ele é cheio de maquinações para fazer aquilo que é perverso. E não pense no coração de outra pessoa, não pense no coração da pessoa que está do seu lado, pense no seu coração. O puritano John Owen, ele fez algumas declarações muito sérias a respeito do caráter enganoso do nosso coração. John Owen disse: há um grande engano no modo como as pessoas lidam com o mundo. Elas pensam que o mundo é o que há de pior. E de fato há grande engano nos seus conselhos e planos com referência aos seus assuntos particulares e públicos. De fato, existe grande engano nas suas palavras e nas ações. O mundo está cheio de engano e fraude. Mas Owen complementa dizendo: tudo isso é nada comparado ao engano que há no coração do homem a respeito de si mesmo. Tudo isso é nada comparado ao que há no coração do ser humano. Owen vai dizer ainda, meus irmãos, que esse caráter enganoso do coração significa que o nosso coração ele é abundante em contradições, e você pode ver como isso acontece com você mesmo. Por exemplo, Owen vai dizer que muitas vezes, estudando a palavra de Deus, você descreve um dever, ou você descobre um dever que Deus deseja que você faça. Você descobre um mandamento ao qual você não está obedecendo, e você sabe que tem de obedecer, mas você não quer. Owen diz que a sua mente descobre a verdade, mas a vontade não escolhe fazer o bem. Isso é por causa do nosso coração. Mas ele vai dizer que em outras ocasiões você descobre a verdade, você resolve fazer o bem, mas aí você já não tem nenhuma alegria em fazer o bem.
Isso também é por causa do nosso coração. Owen vai perguntar: quem pode lidar com um coração enganoso, especialmente considerando que o coração emprega todos os seus enganos a serviço do pecado e usa todos eles para contribuir para a sua proteção? Toda a desordem que está no coração, todas as suas falsas promessas e aparências de regularidade promovem os interesses e as vantagens do pecado. Meus irmãos, o nosso coração, ele é inconsistente, ele é inconstante no que faz, e ele também é falso nas coisas que promete. Um pastor presbiteriano chamado Philip Ryken, ele vai dizer que o coração humano não é digno de confiança, porque ele é desonesto, ele é incurável e inescrutável, não podemos confiar nele. Outro pastor chamado Chris Lundgaard, ele vai usar uma ilustração muito interessante para nos ajudar a entender como é o nosso coração. Ele faz uso da ilustração de uma casa mal assombrada. Se você já assistiu filmes de terror, certamente você já assistiu a um que tenha alguma casa mal assombrada. E Chris Lundgaard vai dizer que a casa mal assombrada, ela nos assusta porque ela esconde alguma coisa desconhecida e mortal. Ela tem incontáveis guarda-roupas, armários, paredes falsas, alçapões, sótãos, porões, cantos e sombras, onde o monstro fica de tocaia, lambendo os beiços. E aí ele vai dizer: você tem uma casa mal assombrada dentro de você, o seu coração. E meus irmãos, um detalhe muito importante ao qual nós devemos estar atentos é que Jeremias está fazendo uma declaração a respeito do coração humano de modo geral, mas aqui Jeremias, ele não está falando apenas a respeito das outras pessoas, ele está pensando principalmente no seu coração. Ele sabe que se ele confiar em si mesmo, ele vai ser amaldiçoado. E se ele confiar no Senhor, ele vai ser abençoado. Praticamente de forma unânime, os comentaristas vão dizer que o verso 9 é o veredito de Jeremias, não primeiramente sobre os seus contemporâneos, mas sobre si mesmo. Aqui, Jeremias age como Paulo lá em Romanos capítulo 7. Aqui, ele olha para o seu coração e ele vê no seu coração um conflito. O que isso significa para nós? E aqui me permitam chamar a atenção de cada pessoa presente aqui para um princípio extremamente importante. Jeremias 17, verso 9, é uma declaração a respeito do teu coração. Você deve refletir da seguinte maneira: essa verdade afirmada por Jeremias é sobre mim, é sobre o meu coração. O meu coração é enganoso. Esqueça o coração da outra pessoa, esqueça o coração de alguém que talvez já tenha feito mal a você. Pense no teu coração, assim como Jeremias estava pensando no dele. Creio que muitos de vocês conhecem a famosa obra de C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao seu Aprendiz. No prefácio da segunda edição em inglês, C.S. Lewis vai dizer o seguinte: alguns me fizeram um elogio imerecido, supondo que as minhas cartas fossem o fruto maduro de muitos anos de estudo de teologia moral e ascética. Eles esqueceram que há uma maneira igualmente confiável de aprender como a tentação funciona. E ele vai dizer: meu coração, eu não preciso de nada mais. Foi o meu coração que me mostrou a maldade do ser humano. Isso é sobre cada um de nós. Talvez você já tenha feito algo, em alguma ocasião,
que você nunca imaginou que fosse capaz de fazer. E de repente você fez. E ao fazer você se assustou. Porque você nunca se viu, você nunca se imaginou capaz de fazer, de cometer aquela atrocidade, de cometer aquilo tão terrível. Mas aquilo sempre esteve de tocaia no teu coração. Você pode perguntar: e o quão enganoso é o coração do homem? É só você olhar para o verso 9 de Jeremias 17. Porque ele vai dizer que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Isso aqui, meus irmãos, é muito forte. Esta aqui é uma das afirmações mais poderosas da depravação humana em toda a Escritura. E de repente você pode pensar: esse mundo é muito mau. E de fato é. Mas você deve saber que o seu coração é mais. Eu devo saber que o meu coração é pior. O meu coração é mais enganoso do que tudo que existe. Esta é uma declaração que tem o potencial de deixar completamente tonto e sem o chão debaixo dos nossos pés. Meus irmãos, vocês precisam entender que todas as mentiras, conspirações, traições, maledicências, mágoas, assassinatos em toda a história do mundo e em todos os lugares, todas essas coisas saem do coração. Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 7, e o próprio Senhor Jesus declara esta verdade. Marcos, capítulo 7, verso 21 e verso 22. Marcos capítulo 7, verso 21 e verso 22. Leia comigo, diz assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. De onde é que procede tudo isso? De dentro do coração. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Quem é o maior mentiroso que você conhece? Não é outra pessoa. É o seu eu interior. Quem é o maior enganador que eu conheço? É o Jacó que mora dentro de mim. É o meu coração. Meus irmãos, vejam que de acordo com Jeremias, esse coração, ele também é desesperadamente corrupto. Essa expressão, desesperadamente corrupto, vai traduzir uma única palavra no hebraico, que geralmente era usada em um contexto médico. E o sentido dessa palavra é que o coração humano é incurável. A ideia dessa palavra é que o engano do coração humano está além da possibilidade de cura. O que Jeremias está dizendo é que há uma doença no coração humano que nenhum ser humano comum, nenhuma ciência humana, nenhum conhecimento humano, nenhum experimento humano é capaz de curar. O verso 9, veja, vai terminar com uma pergunta: quem o conhecerá? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? A ideia é que o nosso coração é insondável, e ninguém aqui é capaz de conhecer o seu próprio coração.
Nenhum de nós aqui é capaz de saber o que há no coração. Você de repente pode concordar comigo dizendo: pastor, é verdade, eu não tenho a menor condição de saber o que a outra pessoa tem no coração. Eu só sei do que há no meu coração. E eu vou dizer: não é verdade. Você não pode conhecer o coração das outras pessoas, ok? Mas é falso que você conhece o que há no próprio coração. Nenhum de nós é capaz de saber. E isso por uma razão muito simples. O nosso coração, ele nos engana. Você pode até imaginar que sabe o que há lá dentro, e de repente é apenas o teu coração te enganando. Eu estou com a consciência tranquila. Meu coração de nada me acusa, mas está com o pecado até o pescoço. Eu estou sentindo uma paz. A pessoa para quem o nosso coração mais mente é para si mesmo. A pessoa que o meu coração mais engana, a pessoa com quem o meu coração é mais traiçoeiro, sou eu mesmo, irmãos. Ele me faz pensar que as minhas intenções são boas, quando não são. Ele me leva a me defender, a me agarrar à minha justiça. Ele me convence de que eu estou certo, de que a minha pauta é perfeitamente justa, enquanto a outra pessoa está errada, a outra pessoa é má, ela que é injusta, ela que merece punição, não eu. E enquanto ele me engana, me convencendo disso, ele dá um sorriso maquiavélico, satisfeito pela maneira como me leva a acreditar nas suas mentiras. Mais uma vez, as palavras de John Owen são necessárias. John Owen diz: nós não conhecemos os corações uns dos outros, e não conhecemos nem mesmo o nosso próprio coração. Há muitas pessoas que não conhecem a inclinação geral do seu coração, se é boa ou má, sincera e confiável ou corrupta e sem valor. Mas ninguém conhece todas as intrigas secretas, os meandros e reviravoltas, as ações e oposições de seu próprio coração. Ninguém tem a medida perfeita de sua própria luz e da sua própria escuridão. Permita-me dizer a você que você não se conhece dessa forma. Você não possui essa medida. Nenhum de nós conhece o próprio coração. Nós não temos sabedoria para avaliar a falsidade do nosso próprio coração. E eu sei que esse é um pensamento chocante. A minha pobre mente, a minha própria mente, ela é um pobre eletrocardiograma do meu coração. Os resultados sempre são distorcidos com o otimismo da minha própria bondade percebida. Irmãos, nenhum de nós consegue conhecer o próprio coração. Diante desse quadro, a pergunta é: que esperança pode haver para nós? E aí você olha para o verso 10. Porque no verso 10, você vê quem é que conhece o nosso coração. E você vê quem é que pode tratar o nosso coração. Esta é a imagem bíblica do nosso coração, irmãos. Este é o raio-x do nosso coração, do nosso ser mais interior. Diante de tudo isso aqui em Jeremias 17, verso 9, eu quero então voltar a perguntar a cada um de vocês: quem é o seu nêmesis? Quem é o seu maior inimigo? Quem é o inimigo mais cruel que você possui? Quem é o inimigo mais difícil que você tem de derrotar? E eu espero sinceramente que depois de ler
e depois de ouvir sobre Jeremias 17, verso 9, você não seja capaz de dizer que o seu nêmesis, que o seu inimigo mais terrível é alguma outra pessoa. Eu espero que você tenha a convicção de que o seu nêmesis é você mesmo. Certa feita eu escrevi no Twitter o seguinte, eu publiquei o seguinte Twitter: ao longo da vida, você se deparará a muitos inimigos, mas nenhum será tão violento, perigoso, vil, traiçoeiro, falso, corrupto, mau conselheiro, adulador, dissimulado, hipócrita, invejoso, cobiçoso, mentiroso, assassino, adúltero e cínico quanto o seu próprio coração. E quando eu escrevi isso, eu escrevi num momento de profundo quebrantamento por causa dos meus próprios pecados. Eu vi o meu coração dessa maneira. E isso é verdade sobre qualquer pessoa. Se você olhar para o verso 5 do capítulo 17 de Jeremias, você verá o profeta dizendo: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Nesse texto, o Senhor está dizendo que você só é maldito se você confiar em outra pessoa e não no Senhor. Ele quer que você lembre que você é homem, você é um ser humano. Então ele deseja que você também leia esse verso 5 contra você mesmo. Ele é principalmente sobre você e não sobre outra pessoa. É sobre você. Se você confia em outra pessoa e não no Senhor, você é maldito. Se você confia em si mesmo e não no Senhor, você é maldito. Eu não sei quantos de vocês conheceram uma banda evangélica da década de 90 chamada Os Nazarenos. Depois de algum tempo eu chamei de Os Lazarentos, por causa de uma música. Essa banda, Os Nazarenos, ela publicou uma música, ela lançou uma música intitulada Amor. E o refrão da música diz o seguinte: amor, vamos fazer tudo o que o coração nos manda fazer. Vai. Esse é o pior conselho que alguém poderia receber. Porque fazer tudo o que o coração deseja é arruinar a si mesmo. É dar ao seu pior inimigo o destino da sua vida. É destinar-se à vontade daquele inimigo mais traiçoeiro que você possui. Meus irmãos, um dos cineastas mais famosos da história é um homem chamado Woody Allen. Woody Allen, ele teve 2 divórcios, preste atenção nesse detalhe. Woody Allen teve 2 divórcios antes de iniciar um relacionamento com uma conhecida atriz americana chamada Mia Farrow. Em 1997, Woody Allen veio a público anunciar o seu relacionamento com uma jovem chamada Sun Yi. Já não era mais Mia Farrow, era agora uma jovem, uma adolescente. Qual é o problema? Além de ser o 4º relacionamento, Sun Yi era filha adotiva dele e de Mia Farrow. E ele estava num relacionamento com ela. Mia Farrow veio a público e anunciou que Woody Allen também havia molestado a outra filha adotiva do casal. Uma vez ele foi perguntado sobre os 2 divórcios e sobre essas relações com as suas filhas adotivas. Como ele poderia justificar tudo isso? A resposta dele foi: o coração quer o que quer.
Coração quer o que quer. Meu coração quis. Eu fiz tudo que o coração mandou que eu fizesse. Essa é a pior de todas as justificativas, porque essa é a mais clara confissão da maldade do próprio coração. O que o nosso coração quer, muitas e muitas vezes, é a perversidade. Então não confie no seu próprio coração. Você não o conhece, você não sabe o que há nele. O coração é a sede, o coração é a morada do pecado interior. Ele é a toca onde se abriga essa víbora do pecado, pronta para atacar e destruir você. Então, por amor a si mesmo, desconfie do seu coração, desconfie dos seus motivos, desconfie das suas intenções. Quantas vezes você já fez algo e depois de ter feito você disse: eu nunca pensei que teria coragem de fazer isso, nunca imaginei que eu fosse capaz de cometer tamanho absurdo. Onde, meu Deus, eu estava com a cabeça? Você só fica surpreso porque não conhece o que está guardado lá dentro. Então examine-se para ver se de repente o seu declarado amor pela verdade, na realidade, não é amor por legalismo e por discussões apenas. Veja se o seu alegado zelo financeiro não é, na realidade, avareza. O seu coração diz que o que você tem é apenas o desejo de dar a melhor condição à sua família, mas na realidade é amor pelo dinheiro. O seu coração diz que o que você tem é preocupação com outra pessoa. Você se preocupa com o bem-estar dela, quando na realidade é maledicência. O seu coração diz que você é desapegado de bens materiais, mas na realidade você é preguiçoso para trabalhar. Você diz assim: olha, eu digo o que está no meu coração, eu sou uma pessoa sincera. E na verdade você pode ter um espírito hipercrítico que deseja sempre ferir os outros. A autenticidade que você afirma possuir pode na verdade ser apenas o desejo de andar de acordo com a própria vontade, não de acordo com a vontade do Senhor. Quando você diz que gosta de resolver as coisas, deixando os problemas para lá, isso pode, a bem da verdade, ser orgulho que impede você de chegar na outra pessoa e reconhecer que pecou. E pode ser que você tenha sido ferido por uma pessoa, e aí você quer que essa pessoa seja punida, e você diz que o que tem no seu coração é apenas o desejo pela justiça de Deus. Mas lá no fundo é só amargura mesmo. E o seu coração engana você dizendo que não, que você só quer que justiça seja feita. Seu coração diz que você é uma pessoa que ama a verdade, que é zelosa, que é trabalhadora, que deseja apenas uma melhoria de vida, preocupada com a alma de outras pessoas, desapegado materialmente, sincero, autêntico, pacífico e justo. Seu coração diz isso. Mas será que é mesmo? Será que é mesmo? Quem vai saber? Você não tem como saber. Você não tem como sondar o próprio coração. Mas olhe para o verso 10. Leia comigo o verso 10. Nele nós encontramos o único que conhece perfeitamente o nosso coração. Leiamos. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O seu coração esconde as coisas de você, mas ele não consegue esconder nada de Deus. Na verdade, como diz o pastor Philip Ryken, o coração delator conta todos os seus segredos para Deus. Ele esconde de você, mas ele revela tudo para o Senhor.
Deus sabe o que há dentro de cada coração. E meus irmãos, é muito alarmante saber que o coração mais enganoso do que todas as coisas cai sob o olhar daquele que tudo vê. Em certo sentido é assustador saber que o insondável coração, ele é sondado por Deus. O que é que nós podemos fazer diante desse quadro tão alarmante? Leia comigo o verso 14 de Jeremias 17. No verso 14 você tem uma oração do profeta, uma oração que nós também devemos fazer em relação ao nosso coração. O verso 14 diz, leia comigo: cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Nós aprendemos, meus irmãos, que ninguém, senão o Senhor Jesus Cristo, pode curar o coração incurável. Ninguém, a não ser o Senhor Jesus Cristo, pode salvar o coração insalvável. Apenas o Senhor, que conhece perfeitamente todos os segredos e todos os recônditos do nosso coração, é que pode curá-lo e salvá-lo. Deus, Ele não apenas esquadrinha o meu coração, Deus também sabe como consertá-lo. Deus também tem o poder para salvá-lo. Deus conhece como curá-lo do seu mal. Por isso eu quero dizer a você, meu querido irmão e minha querida irmã, que você não dê ouvidos ao seu coração, que você saiba que na realidade ele é um mau conselheiro, que em si mesmo, por causa do pecado, ele é um enganador, que cada um de nós tem dentro de si um Jacó, um enganador. Às vezes nós ficamos preocupados demais com Satanás, ficamos preocupados demais com a serpente, nós tememos as suas mordidas, mas por que ficar tão preocupado com Satanás, se nós temos alguém tão ou mais traiçoeiro dentro de nós mesmos, que está pronto para nos morder traiçoeiramente? Então, entregue-se a Deus, entregue-se a Jesus Cristo, entregue o seu coração a Jesus Cristo, submeta-se apenas ao juízo do Senhor, porque você não tem como extrair o que está lá dentro do seu coração, mas o Espírito Santo, Ele sabe como fazer isso. Você não sabe como é lá dentro, mas o Espírito Santo esquadrinha, Ele sonda, Ele examina, Ele investiga cada parte do seu coração e Ele revela o que há nele por meio da Sagrada Escritura. Tiago, na sua carta, no capítulo 1, nos versos 23 e 24, diz que nós nos esquecemos facilmente de como é a nossa aparência. Mas o Espírito Santo, Ele toma a palavra de Deus e Ele nos mostra como é que nós somos de fato. O Espírito usa a palavra como um espelho, e esse espelho mostra a nossa feiura, mostra como nós somos em nós mesmos diante de Deus. E a palavra mostra a nossa feiura, meus irmãos, para que nós fujamos para os pés do único que é verdadeiramente belo. Quando você faz isso, o Espírito Santo entra no teu coração e ele começa a te transformar para te deixar cada vez mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Então eu insisto para que você não confie no seu próprio coração. Como diz Salomão em Provérbios capítulo 3, versículo 5, que você não se estribe no teu próprio conhecimento, mas você confie no Senhor de todo o teu coração. Você saberá que está confiando mesmo no Senhor e não dando ouvidos ao próprio coração, quando você descansar no que a palavra de Deus diz. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele não confiava no seu próprio coração. Se você ler 1 Coríntios capítulo 4, verso 4, diante de acusações que eram feitas pelos membros da igreja de Corinto, o apóstolo Paulo vai dizer: de nada me argui a consciência. Mas ele não descansava no testemunho do seu coração.
Ele vai dizer ainda: nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Não se iluda achando que porque você está com a consciência tranquila, ou porque você está com o teu coração em paz, você está necessariamente bem espiritualmente. Não descanse na paz que há no teu coração, descanse no julgamento daquele que esquadrinha o teu coração e prova as decisões que você toma no seu dia a dia. Então, meus irmãos, não deem descanso aos seus corações até que eles estejam completamente submetidos a Jesus Cristo. Não descansem da tarefa de mortificar o pecado que há em seus corações. Preguem para si mesmos, leiam a palavra de Deus para vocês mesmos e contra vocês mesmos. Levem com vocês a advertência de John Owen. John Owen disse que o coração tem milhares de ardis e enganos, e se relaxarmos um pouco que seja a nossa vigilância, podemos estar certos de que seremos surpreendidos. Então entregue-se a Deus e entregue todas as suas questões, todos os seus problemas, todos os seus assuntos, com todo cuidado e zelo, àquele que pode sondar o coração e que sabe como impedir todas as traições e enganos. Meus irmãos, não há engano no nosso coração que o Senhor Jesus Cristo, por seu Espírito, não seja capaz de desfazer. Ele pode desfazer todos os enganos. Ele é todo poderoso e Ele tem o nosso coração nas suas mãos. Então ore como Davi, no final do Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ore também como John Owen. Owen costumava orar dizendo: Senhor, eu sou sincero em dizer que sei muito pouco sobre mim mesmo. Eu sou sincero em confessar ao Senhor que eu não tenho como restringir o pecado que há no meu coração. Por esse motivo, tu que estás presente em minha vida, que conheces os meus pensamentos muito antes de existirem, realiza esta obra, realiza-a completamente, pois só tu podes fazer isso. Meus irmãos, o nêmesis de cada um de vocês é muito poderoso, mas o Deus de cada um de vocês é infinitamente mais poderoso que o nêmesis de vocês. Então se apeguem ao Senhor hoje e para todo sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe.